Vamos começar pelos jogos de ontem. Internacional e Atlético Goianiense jogaram e Internacional ganhou de 2-1, assim passando para as quartas de final do Brasileirão. Cuiabá e Botafogo também jogaram, mas ficaram no 0-0, assim passando Cuiabá por conta dos gols. E agora Tite teve que fazer mais 2 cortes na seleção. As duas foram zagueiros, foram Éder Militão e Rodrigo Caio. Éder Militão por conta do Covid-19 que ele pegou, infelizmente, e Rodrigo Caio foi por conta de uma lesão. Assim, trocando por Rodrigo Caio por Felipe, que joga no Atlético de Madrid, e Éder Militão trocando por Diego Carlos do Sevilha. Flamengo e Fluminense anunciaram na noite de ontem que renovarão a permissão de gestão do Maracanã até abril de 2021. O acordo de 180 dias com o governo do estado do Rio de Janeiro passou a valer no dia 1 de novembro. Os clubes geram conjuntamente um complexo Maracanã, composto pelo estádio Maracanzinho. O contrato anterior era válido até novembro deste ano. Essa já é a terceira renovação do termo de permissão de uso entre o estádio do Rio de Janeiro e a dupla Fla-Flu desde que os clubes assumiram a gestão do estádio em abril de 2029. Atualmente, o estado ainda prepara um edital para a concessão do principal estádio da cidade por um período de 35 anos. A empresa de apostas online que o Fluminense tem negociações avançadas para patrocínio master é a Stadium Bet. O nome foi noticiado pelo canal Sentimento Tricolor e pelo site Netflu e confirmado pelo G. O clube aguarda a apresentação das garantias bancárias por parte da empresa e também um relatório de consultoria sobre a segurança do negócio e está otimista com a concretização das negociações. Os valores ainda estão sendo discutidos. A diferença entre o oferecido pela imprensa e proposta pelo Fluminense gira em torno de R$200 mil por mês. A proposta do estádio era cerca de 800 mil mensais, enquanto o tricolor visa algo em torno de 1 milhão. A tendência é que o contrato seja até o fim de 2021, com possibilidade de extensão até 2022. Destaque do Palmeiras no título da Copa do Brasil e Brasileirão. Dudu deixou o Verdão durante a pandemia e até hoje a sua saída não foi superada pelos torcedores, que sonham com sua volta. Atualmente, o atacante está emprestado ao Al Duhail do Catar e o presidente do Verdão, Maurício Gagliotti, falou pela primeira vez sobre sua chance do retorno. Sem estipular um prazo, o dirigente afirmou que mantém contato com o atleta e tem certeza que Dudu vai vestir a camisa do Palmeiras no futuro. Abre aspas. Dudu é um ídolo do Palmeiras. Tenho convicção de que ele voltará a vestir nossa camisa em algum momento, mas não posso garantir quando será. Ele tem um carinho muito grande pelo Palmeiras e nós também temos um carinho por ele e pela sua família. Fecha aspas, afirmou ao G. Vale lembrar que o Al Duhail pagou 40 milhões de reais pelo seu empréstimo do jogador. Caso queira ficar em definitivo com Dudu, o time do Catar precisará desembolsar 6,7 milhões de reais. A Justiça do Trabalho condenou o Atlético Mineiro a pagar uma quantia de 3 milhões de reais ao atacante Ricardo Oliveira, hoje no Coritiba. A informação foi divulgada pelo portal Super Esportes. O clube ainda não pode entrar com recurso. A decisão é referente ao processo iniciado pelo jogador que cobrava salários atrasados, FGTS, férias e 13º proporcionais aos meses dos trabalhos em 2020, multa compensatória pela rescisão, indenização por danos morais decorrentes de tratamento discriminatório, entre outras acusações. Ricardo Oliveira entrou na justiça contra o Galo em maio deste ano, após ser incluído por Jorge Sampaoli na lista de dispensas. Ele acertou sua ida ao Coxa apenas no final de setembro. E vamos começar pelos jogos de ontem. Shakhtar Donetsk recebeu o Borussia Mönchengladbach em casa e perdeu por 6-0. O primeiro gol foi marcado por Plea aos 8 minutos, o segundo foi de Bondar aos 17, o terceiro foi de novo Plea aos 26, o terceiro foi por
Benedit aos 44. O quinto foi marcado por Sinted e o sexto foi marcado por Plea, fazendo assim o seu hat-trick. Salzburg recebeu em casa o Bayern de Munique e perdeu por 6-2. O primeiro gol foi marcado por Berisha para o Salzburg aos 4 minutos de jogo. Robert Lewandowski fez de pênalti aos 21. Christensen fez aos 44. Okagawa fez aos 66. Boateng virou aos 79. Leroy Sané fez aos 83. Lucas Vázquez, Lucas Hernandes fez aos 92. E Lewandowski de novo aos 88. Manchester City recebeu em casa o Olympiacos e ganhou por 3-0. O primeiro gol foi marcado por Ferran Torres aos 12 minutos do primeiro tempo. Gabriel Jesus fez o segundo aos 81 e João Cancelo aos 90 fez o 3-0 para o Manchester City. Atalanta recebeu em casa o Liverpool e perdeu de 5-0. Diogo Jota fez aos 16, ele de novo fez aos 33, Salah fez aos 47, Mané aos 49 e Diogo Jota completando seu hat-trick aos 54. Istambul Başakşehir recebeu em casa o Manchester United e venceu por 2-1. O primeiro gol foi marcado por Bembaba aos 12 minutos do primeiro tempo, Visca fez aos 40 do primeiro tempo e Anthony Martial fez aos 43. Barcelona recebeu em casa o Dinamo de Zagreb e venceu por 2-1. O primeiro gol foi marcado por Messi aos 5 minutos do primeiro tempo. Gerard Piqué fez aos 65 e Victor fez aos 75 para o Dinamo. O Clube Bruges recebeu em casa o Borussia Dortmund e perdeu por 3-0. O primeiro gol foi marcado por Torgan Hazard. O segundo foi marcado por Haaland aos 18 e o outro ao 32. Chelsea recebeu em casa o Rennes e perdeu por 3-0. O primeiro gol foi marcado por Timo Werner aos 10 minutos do primeiro tempo de pênalti. Ele de novo aos 41 de pênalti e Tammy Abraham fez aos 50. O Lokomotiv Moscou recebeu em casa o Atlético de Madrid e empatou em 1-1. O primeiro gol foi marcado por José Jiménez e o segundo foi marcado por Anton para o Lokomotiv Moscou. Real Madrid recebeu em casa a Inter de Milão e venceu por 3-2. Benzema fez aos 25. Sérgio Ramos marcou o seu 100º gol na carreira. Real Madrid fazendo 2-0. Lautaro Martínez fez 2-1 aos 35. Ivan Perisic aos 68 fez 2-2. E o Rodrigo fez aos 80, assim dando a vitória ao Real Madrid. Porto recebeu o Olympique de Marseille em casa e venceu por 3-0. Midtjylland recebeu em casa o Ajax e perdeu por 2-1. O primeiro gol foi por Anthony, fazendo assim seu primeiro gol na Champions. Dusan Tadic fez aos 13, fazendo 2-0. E Andras Dreiner fez para o Midtjylland. Zenit e Lazio ficaram no 1-1. Ferencváros e Juventus ficaram no 4-1 para Juventus. Morata fez aos 7. Ele de novo fez aos 60. Paulo Dybala aos 72. Davali fez aos 81. E para o Ferencváros, Frank Boli fez aos 90. Sevilha recebeu o Krasnodar em casa e perdeu e ganhou por 3-2. Desculpa, gente, falei errado. Leipzig recebeu o PSG em casa e ganhou de 2-1. O primeiro gol foi marcado por Di Maria. Daí Leipzig conseguiu virar o jogo com Nkunku e Forsberg, assim ganhando de 2-1.